Boa noite, pessoal da psicanálise. Estamos aqui com mais uma aula, retornando às aulas. E vamos falar um pouco hoje de um assunto muito importante que é bastante debatido entre os psicanalistas, se deve ou não tratar da psicose. Então vamos trazer um breve relato aqui sobre esta enfermidade psíquica. Vai ser interessante para os que estão iniciando na psicanálise, também para os que querem discutir também, que já são profissionais da área. Nós temos algumas observações a fazer aqui, mas é importante que você preste atenção em algumas definições que nós passaremos para vocês. Eu me chamo Charles de Andrade Lins, eu sou psicanalista, eu já tenho 4 anos de atuação na área, muito pouco, eu acredito, em relação a muitos colegas que têm mais tempo, mas uma ciência que me chama muito atenção e que me atrai. Sou estudante de medicina, estou no 3º ano e pretendo fazer psiquiatria, mas apaixonadíssimo pela psicanálise. E o nosso interesse aqui no nosso site, no nosso YouTube, na verdade é ajudar aqueles que são alunos de psicologia, de psicanálise, de medicina, de uma forma, vamos dizer, que altruísta. Nós queremos aqui somente divulgar alguns conhecimentos e socializá-los. Ok, gente? Então vamos iniciar aqui a respeito da psicose. Ok? Muito bem. Nós vemos aqui essa imagem, né? O psicótico ele tem geralmente um problema seríssimo em relação a distúrbios voltados para muita questão relacionada à imagem, a alucinações e etc, que a gente vai ver durante o percurso da aula, que nós precisamos entender a situação, né, em que este paciente está, certo? Então, o conceito é um estado alterado do psiquismo no qual a pessoa tem sensações que não correspondem à realidade e pensamentos que fogem do seu controle. Que pensamentos são esses? Alucinações visuais, olfativas, auditivas, sensação de desconfiança que está sendo perseguido, sensação que o ambiente está estranho, agitação, confusão ou agressividade. Não fala coisa com coisa, tem insônia, inapetência. Bom, esses principais termos que nós lemos agora são palavras que a gente usa quando caracteriza um paciente psicótico. Certo? Delírios e alucinações, né? Tem algumas categorias que a gente pode diferenciar aqui como conceitos. As alucinações, elas são alterações do sentido, que não corresponde à realidade que o paciente está. Né? Nós temos alucinações auditivas, o paciente escuta vozes chamando seu nome, né? Mandando ele se matar. Ele também pode sofrer alucinações visuais. Ele pode ver vultos, né, que também são provocadas também pelo alcoolismo, que também o alcoólatra mesmo, né, ele consegue ver vultos, que já são sintomas que o alcoolismo provocou na sua mente, né, levando a ser psicótico. Temos também as questões, as alucinações também, as sensações, aliás, né, vamos dizer, olfativas, auditivas, como cheiro de carne podre, ruim no seu corpo, sensitivas, ele sente alguém o chamando, alguém querido que faleceu, algum espírito que ele disse que sempre está à procura dele, alucinações cinegésticas, né? Tipo cinesia, assim, ele sente que o coração mudou de um lado para o outro, que o fígado não está no mesmo lugar, que já foi para o lado, digamos que esquerdo do seu corpo, né? E temos também os delírios, né, que são alucinações do pensamento, né, que aí o paciente ele começa a divagar nos seus pensamentos e a criar situações que não existem, né? Sentimento que está sendo perseguido, mania de perseguição, né? Está sendo observado, controlado, que a sua vida está sendo exposta na rádio, na televisão, que estão expondo seus segredos, né? Geralmente no começo da psicose, isso é muito comum os pacientes terem esses sintomas, né? Certo? E eles têm um sentimento que alguma coisa vai acontecer, né?
certo? Está sempre agitado, sempre confuso, certo? A falta de sentido do discurso do psicótico, né, é que realmente traz toda essa... O psicótico, ele vive na fantasia, certo? Nós temos aqui os sintomas, né? São muito diversos e podem ser percebidos através de mudanças de características pessoais, como o humor, no modo de pensar, no comportamento, o tipo, a quantidade e intensidade de sintomas variam entre as pessoas e com o decorrer do tempo. Os principais sintomas são os seguintes. Muito bem, aqui. Crenças falsas ou delírios. O desenvolvimento de crenças ou ideias são baseadas na realidade, né? Não baseadas na realidade. No começo da doença, a pessoa pode ainda ter dúvidas. Com o passar do tempo, ela se convence totalmente e o argumento mais lógico não faz com que ele mude de opinião. Ou seja, a sua opinião ela prevalece. Os temas podem ser muito variados. E o mais comum é o da perseguição. Pode iniciar-se através de sentimentos de medo, desconfiança e culminar com um delírio que está sendo perseguido por alguém ou pela polícia e que querem lhe matar. Quando ainda na rua acha que todos estão olhando para ele, e situações habituais do cotidiano passam a ter significados especiais. Podem achar que podem ter poderes especiais, ou que a TV ou o rádio estão mandando mensagens, certo? Essas alucinações são percepções falsas. Ou seja, ele não está vendo aquilo, né? O inconsciente dele está transmitindo essa imagem para ele, né? E o indivíduo ouve vozes, vê coisas que não existem, sente cheiro, né? Esquisitos, e pode até ter sensações tácteis desagradáveis. Ele tem uma alteração muito simbólica no sentimento. Pode ocorrer transformação de sentimentos pessoais sem motivo aparente, e a pessoa pode se sentir estranha ou diferente, e são frequentes as oscilações no humor. Um momento pode estar triste, em outro pode estar excitado ou reclamar que não tem mais sentimentos, né? Ou seja, é um ser completamente perturbado em relação aos seus sentimentos, né? Ele não está, vamos dizer assim, que firmado no tempo e no espaço. Ele está completamente, digamos que perdido, né, em relação aos seus sentimentos como pessoa. Comportamento alterado sempre ocorre. A mudança do comportamento usual da pessoa é um sintoma muito comum. No início pode se manifestar através da diminuição de rendimento do trabalho na escola. Os indivíduos podem ficar muito ativos ou letárgicos. Podem permanecer a maior parte do dia deitados ou sentados imóveis assistindo TV. Se antes eram comunicativos, podem não ser mais, porque na verdade é uma mudança de comportamento, né? E preferindo ficar sozinhos no quarto, a maioria dos psicóticos tem essa questão do isolamento, ou se eram tímidos, ficam mais falantes. Você veja que existe uma alteração no comportamento anterior e se dá o inverso no comportamento que ele vai ter depois da psicose. Né? Porque se ele era calmo, ele vai ficar agitado. Se ele era agitado, ele vai ficar calmo, letárgico. Né? Depende muito do estado anímico dele, né? Do estado de ânimo que ele estiver. Os hábitos de higiene podem estar comprometidos, podem passar ou não a tomar banhos e escovar os dentes, resultando numa aparência descuidada. Os trajes habituais podem ser substituídos por roupas diferentes e muitas vezes estranhas, relacionadas ou não ao seu delírio como pessoa. Alteração do sono é um dos sintomas mais frequentes e os indivíduos podem passar a noite sem dormir. A perda do apetite é comum e pode estar associada com medo de comer por achar que está sendo envenenado. Ou seja, como eu disse no início, o psicótico ele é a própria fantasia, né? Além de vivê-la, ele é a fantasia. Ele não consegue sair daquela prisão fantasiosa que ele mesmo entrou, certo? Vamos dizer assim, basicamente, que é um primeiro episódio psicótico, é simplesmente a primeira vez na vida que uma pessoa apresenta psicose. É comum as pessoas e seus familiares não entenderem. A família tem uma dificuldade de entender que tem um psicótico em casa, porque a mudança de comportamento ela é muito, digamos que, lenta, né? E a família associa a idade, associa que parece com tio fulano, com o pai, com ciclano. Então,
até a família perceber que o seu filho, que o seu irmão, que o seu sobrinho, que o seu neto está com psicose, ele vai ter que ter ataques muito profundos ou quem sabe até agressivos para que a família tome uma posição em levá-lo ao psiquiatra, ao psicanalista. Preconceito, sentimentos negativos e falta de informação sobre a doença mental na sociedade agravam o sofrimento tanto dos indivíduos com psicose como de seus familiares. Aqui a gente vê aqui um desenho, né, de um psicótico, né? Você veja que as cores são todas misturadas. Você vê que há alterações nas visões, no que ele está vendo, né? Certo? Quais são os tipos de psicose? Pessoal, são vários tipos de psicose, né? Mas vamos aqui tentar, num quadro mais adiante, mostrar o básico disso, né? O impacto da psicose, ela pode ser manifesta diferente de pessoa para pessoa. Nas fases iniciais do episódio psicótico, evita-se rotular ou dar um nome específico para o transtorno psicótico. O mais importante é excluir doenças que podem causar sintomas psicóticos, como doenças endocrinológicas, encefalites, AIDS e tumores cerebrais. Sabemos que isso daqui é o médico que vai, na verdade, vamos dizer que o psiquiatra consciente que ele não pode trabalhar só, que trabalhar com o psicótico tem que ser um atendimento multidisciplinar, ele tem que respeitar o trabalho do psicólogo, ele tem que respeitar o trabalho do psicanalista, do terapeuta ocupacional, ou seja, toda uma equipe voltada para a saúde emocional tem que estar apostas a tratar esse paciente. E quando ele digamos que diagnostica algumas doenças endocrinológicas ou algumas encefalites, ou a própria AIDS e tumores cerebrais, ele vai tratar o lado físico, né? O lado físico, e se ele for, novamente vou dizer, né? Se ele for um psiquiatra consciente, ele não vai, digamos que, abafar o emocional com drogas psicofarmacológicas, né? Ele vai enviar esse paciente, ele vai indicar para um psicólogo ou para um psicanalista, para que esse paciente também seja ouvido, para que tenha vamos dizer, uma entrevista, que nas entrevistas o psicanalista ele possa ver como vai tratar as questões das transferências, que lá na frente você vai ver que é um problema muito difícil para o psicanalista. O psicanalista nas entrevistas, ele vai descobrir se há ou não condição de tratar na psicanálise, né? Essa questão é muito discutida entre os profissionais da área. Você veja aqui, quais são os tipos de psicose? Então, tipo de transtorno psicóticos: por delírios ou por alucinações. Por delírios, transtorno delirantes, tipos persecutório, mania de perseguição, sentindo que está sendo perseguido, né? Conjugal, certo? Erotomania, grandeza e somático, né? Aí, o transtorno psicótico compartido, o sujeito que está influenciado por alguém que apresenta uma ideia delirante do conteúdo similar, certo? Vamos dizer aqui, os alucinantes é a esquizofrenia, que se divide em tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 são a paranoide, a catatônica, a desorganizada, a indiferenciada, a residual, certo? E o tipo 2, certo? Que é a esquizofrenia, vamos dizer que pode ser herberfrênica e outros tipos de esquizofrenia que o paciente pode estar sofrendo, né? Que na verdade é um transtorno terrível, porque o paciente ele pode chegar até matar, né? E nem conseguir entender porque matou o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu colega digamos de sala de aula, enfim, né? Então, a fragilidade do corpo. O corpo para a psicanálise é o corpo atravessado pela linguagem. Do encontro traumático entre a carne e verbo fica a marca de um sofrimento originário. O corpo marcado pela linguagem não é o corpo biológico. O conceito de psicose em Freud, os pacientes psicóticos possuem a peculiaridade de revelar aquilo que os neuróticos se esforçam interminavelmente em guardar segredo. Com essa afirmação, Freud não só abre a sua análise de memórias de doente dos nervos
do livro de Daniel Schreiber, bem como apontaria para uma dificuldade inerente à análise dos pacientes psicóticos, aquela decorrente da dimensão eminentemente interpretativa do discurso psicótico. Significa dizer que, em razão do caráter interpretativo da psicose, o analista, ao empreender uma análise desses pacientes, se expõe ao risco de ser interpretado, ao invés de interpretar, porque seria o ato analítico per si, e de passar assim a posição de analisando. Olha o perigo que existe aí em lidar na prática psicanalítica com o paciente psicótico. Certo? Então a gente vê que existem riscos, o paciente, o profissional da psicanálise, ele tem que ser realmente muito bem preparado para lidar com esse tipo de pacientes, que pode chegar no seu consultório. O discurso do psicótico, ora, se o que caracteriza a psicose é justamente o fato de não ocorrer a operação do recalque, a instauração da lei simbólica, lugar do outro, que divide o sujeito, então, o princípio de que a interpretação analítica deva incidir sobre o material recalcado torna-se extremamente problemático. Ou seja, o psicótico, ele não se condiciona em se colocar no lugar do outro. Ele é o outro. A ausência do recalcamento na psicose manifesta-se, por exemplo, na ausência de dúvida do paciente quanto ao que diz, ao que faz e as razões pela qual faz. Dessa maneira, enquanto o neurótico sublinha seu discurso de dúvidas, e é precisamente isso que o conduz a uma análise, sua dúvida quanto ao sentido do seu sofrimento, o psicótico em nenhum momento recua quanto à legitimidade de suas teorias. Não há o que escape à sua compreensão. É um ser inteligente e é um ser que ele se coloca, ele é, vamos dizer, o próprio discurso na relação, certo? Freud, em relação à psicose, afirma que a psicose seria o resultado do conflito do eu e o mundo externo. O eu fracassa em manter-se fiel ao mundo externo e tentar silenciar o id. Assim, o eu é derrotado pelo id e, consequentemente, afastado da realidade. Deste modo, surge a psicose, segundo Sigmund Freud. Certo? A primeira etapa da psicose seria o afastamento do eu da realidade, e a segunda seria a reparação do dano causado e o restabelecimento das relações com a realidade. Em seu texto Neurose e Psicose, Freud ressalta a psicose como sendo dado pela ausência da inscrição da castração e inexistência do sujeito. A psicose seria, então, de dois tipos, a paranoia e a esquizofrenia. A esquizofrenia seria marcada pelo recuo no nível do autoerotismo produzido na ausência de estímulos externos, e a paranoia seria uma interrupção no nível do narcisismo. E vamos dizer assim que fatores completamente antagônicos, né? Mas que o psicótico ele está inserido nessa realidade que Freud nos mostrou. A esquizofrenia não seria um distúrbio cerebral, mas uma perturbação do inconsciente, uma forma de psicose onde teria a perda total da participação do mundo externo. Certo? Vamos aqui. Segundo Winnicott, é essencial que a relação mãe-bebê seja saudável, considerando que no primeiro ano de vida não há separação do eu e do não-eu. Não basta a mãe ser suficientemente boa, deve haver uma interação entre mãe e ambiente, visando a formação da psique do bebê. Caso isso não ocorra, estabelece uma deficiência, gerando uma grande ansiedade no bebê que vai dar origem, possivelmente, a uma psicose. Certo? O psicótico, do mesmo modo que pode ocorrer ao sujeito psicótico o restabelecimento e a estabilidade, pode ser também que ocorra o aumento da angústia e do sentimento de invasão. Um psicótico não deixa de ser um psicótico, como o neurótico não deixa de ser neurótico. Então, segundo Lacan, não tem por que o analista não atender um paciente psicótico. O analista não deve recuar. É através da escuta que se pode minimizar o isolamento que ocorre na psicose. O neurótico constrói um castelo no ar, o psicótico mora nele. Gente, a minha visão psicanalítica a respeito do tratamento de psicótico, eu acredito que haja condições do psicanalista atendê-lo. Porém, o psicanalista ele vai ter que saber lidar
nas primeiras entrevistas, nos primeiros encontros, tratar a situação em que o psicótico se encontra. Ou seja, é naquele momento que o psicanalista vai interagir, o psicanalista ele vai ter a percepção se realmente há condições desse psicótico ele ser tratado, vamos dizer assim, se há possibilidade de uma ressignificação, de uma elaboração desse longo processo que esse paciente está passando. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e no próximo vídeo nós estaremos falando das doenças psicóticas em si, e assim a gente vai aprendendo e socializando conhecimento. Um grande abraço, estamos à sua disposição, mande-nos e-mail, perguntas que nós estamos aqui para ajudá-los.